Vamos à solução do exercício número 4 da P2 de Introdução à Informática da FAENG, ciclo básico. Bom, está aqui exibido o enunciado do problema. Uma cultura de bactérias começa com 500 indivíduos e triplica a cada meia hora. Elabore a implementação em C de um programa que exibe esse crescimento, períodos de meia hora até o tempo T em horas. O valor de T será fornecido pelo usuário. Bom, na verdade, então, é um problema, a gente tem que ficar atento que ele denota uma repetição. O usuário vai informar um determinado valor em horas e a gente vai ficar repetindo aí como é que vai ser a expansão da quantidade desses indivíduos. Os indivíduos são as bactérias, num período de meia hora. Parece que tem uma pegadinha aqui, não é, só ficar atento, o valor é fornecido em horas. E o problema diz que os indivíduos, as bactérias triplicam a cada meia hora. Eu tenho que mostrar o crescimento de meia em meia hora. Então, por exemplo, se for dado um tempo de 2 horas, eu quero ver 4 períodos de meia hora. Então tem que ficar atento aí que o tempo tem que ser multiplicado por 2 para saber quantos intervalos a gente vai trabalhar. Bom, tá aí o enunciado. Vamos ver o que a gente implementou aqui na linguagem C. Então tá aí. Eu tenho algumas variáveis que a gente vai trabalhar. Eu fiz uma variável bactérias, né? Achei esse nome bom para ela. Ela começa com 500, são 500 bactérias no começo da experiência. O tempo T, que de acordo com o enunciado o usuário vai digitar. E essa minha variável K, que vai controlar quantas vezes eu vou repetir o processo. Dessa vez eu vou usar aqui a repetição controlada pelo comando while. Enquanto não repetir todas as vezes que eu preciso repetir, vai fazendo a coisa. Okay? Essa variável começa com 0, daqui a pouquinho a gente volta a falar por que começa com 0. O enunciado pede que eu faça o problema baseado numa quantidade de horas que o usuário vai informar. Então o usuário informa a quantidade de horas e eu tenho que ler essa quantidade. Eu vou ler pelo scanf, mas, como sempre, antes de ler eu mando uma mensagem aí para dizer para o usuário o que é para fazer, né? Então, printf, informe o tempo em horas. Aí, 2 sinais de iguais, uma setinha para simular aí 2 sinais de iguais, um sinal de maior, simular uma seta. Eu deixei um espaço aqui, aí eu faço a leitura. E o usuário digita quanto tempo ele quer. Que interessante, linha 10. O tempo é igual a tempo vezes 2. Por exemplo, se o usuário informou 3 horas, eu quero ver 6 intervalos de meia em meia hora. Por isso que eu multiplico esse T por 2. Bom, a minha variável... Aí então eu entro no processo de repetição baseado na variável K. Enquanto meu K for menor que T, lembrando que T já foi multiplicado por 2, eu vou fazer alguma coisa. Vou ficar exibindo. Observa que o K começou com 0. Então, isso significa que eu vou mostrar o valor no momento 0, ou seja, começou a experiência, eu mostro. O que eu vou mostrar? Bom, começou com 500. Passado meia hora, eu vou mostrar que triplicou, vai para 1.500. Passado mais meia hora, eu vou mostrar que triplicou, vai para 4.500 e assim por diante. Então, se eu começasse o K com 1, eu só ia mostrar a quantidade de indivíduos, né, de bactérias, passado meia hora, deixaria de mostrar a quantidade inicial. Não estaria errado, mas é uma questão de deixar um pouquinho coerente. Com quanto começou? Começou com 500. No momento 0, tinha 500. E a cada meia hora a coisa vai triplicando. Então como é que eu faço isso? A cada meia hora eu mostro com o printf a quantidade de bactérias que tem. Mudo de linha e mostro o número inteiro aqui. Esse é o formato. E o que eu mostro? A quantidade de bactérias. E já preparo que na próxima exibição essa quantidade de bactérias tem que ser o triplo
Por isso que primeiro eu mostro, depois eu multiplico por 3, para mostrar aquele valor inicial de 500 lá, na primeira vez. Aí multiplico por 3, e aí sim, K igual a K mais 1. Se eu esquecer de somar K igual a K mais 1, o K nunca vai mudar de valor, esse programa entra num loop eterno. Bom, feito isso, esse fecha-chave remete aqui para a linha 11, que é novamente uma repetição, e a coisa vai ficar repetindo aí até o fim. Evidente que o problema pelo enunciado, vamos rever o enunciado pedia para você implementar em linguagem C, então é algo parecido com isso aí que você vai exibir, tá ok? Vamos fazer o seguinte, nós vamos executar esse programa. Você não teria condição de executar fazendo uma prova, mas só para a gente verificar que está de acordo, já que eu codifiquei, não custa nada. Eu agora, nesse momento, estou usando a linguagem C, dá para executar, você não poderia executar na prova, evidente. Então vamos lá aqui, executar, compilar, executar, vamos ver se não deu nenhum erro, tá aí. Então vamos supor que eu diga 2 horas. O que eu espero ver? Eu espero ver a quantidade inicial, 500, e depois 2 horas são 4 meia-horas, mais 4 exibições da quantidade multiplicado por 3. Então começa com 500, depois eu verei 1.500, 4.500 e assim por diante. Vamos supor 2, então está aqui. Esse 500 é o valor inicial. Passado meia hora, multiplicou por 3, passado mais meia hora, que já completou 1 hora agora, multiplicou por 3, e assim até então completado 2 horas, serão 40.500 indivíduos aí. Lógico que você não vai executar na prova, mas qualquer coisa que você fizesse por aí estaria certo. Daria também para resolver usando o for, né? A gente já viu que tudo que você faz com while dá para fazer com o for, mas nesse caso acho que o while ficou um pouquinho mais claro de executar. Só para esclarecer uma coisa aí, é uma questão de formato, uma questão de costume. No while, eu escrevi o while e na mesma linha do while eu abri a chave. Muitos programadores costumam fazer assim: while, na linha de baixo abre a chave e um pouquinho mais para frente fecha aquela chave e tudo que escrever aqui dá uma deslocada. Bom, isso é um padrão, é um estilo de programação, os dois estilos são bastante utilizados, tanto um como o outro. Então se você vê alguma coisa dessa forma, tanto no while, no for também tem muito programador que faz assim, no if tem muito programador que faz assim, quer dizer, escreve o if na linha de baixo que abre o bloco e lá no fim, depois fecha o bloco isoladamente. Muitos programadores usam esse formato aqui, que é você abrir a chave na própria linha que você escreveu o while e depois você isola. E fazendo aqui um alinhamento, veja que esse W está alinhado com esse fecha e tudo que tiver aqui dentro dá uma deslocada. Então isso denota um while, um deslocamento e é uma repetição aqui dentro. Você pode usar esse estilo ou esse estilo, tanto faz, os dois são válidos, você vai encontrar das duas formas, tá? Geralmente quando eu codifico eu uso esse estilo aqui. É uma questão do estar mais adaptado a fazer dessa forma, mas não quer dizer que meu jeito é correto, ou abrir na linha de baixo não vai fazer diferença nenhuma, tá ok? Bom, terminamos aqui então a solução de mais esse exercício.